Então, já vindo aqui diretamente, vamos mostrar aqui alguns exemplos com os gráficos, conforme prometido. Então, eu mudei um pouquinho a metodologia, digamos assim, a continuidade do livro e trouxe alguns exercícios da seção de exercícios 2.4 para essa aula, para motivar, para compreender um pouco melhor a ideia dessa definição precisa de limite, tá? Então, esse primeiro exercício é da seção 2.4, ele diz o seguinte: use o gráfico dado de f para encontrar o número delta tal que, se o módulo de x menos 1 for menor que delta, então a função diste de 1 um valor menor que 0,2. Então, essa distância aqui está no eixo y, né? Então, ele quer distar do 1 um valor menor que 0,2. Então, posso variar 1 mais 0,2, que dá 1,2, ou 1 menos 0,2, que dá 0,8. Então, você quer que sua imagem esteja dentro dessa região aqui, desse intervalo aberto, tá? Importante dizer, de 0,8 até 1,2, tá? Então, dentro dessa estradinha. Aí eu coloquei um tracejado aqui, ó, já para mostrar aquela região azul. Essa aqui seria a estrada azul, tá? Então, você quer que seu gráfico fique dentro dessa região. Bom, ele trouxe uma coisa interessante. O gráfico é esse de azul aqui, tá? É verde, sei lá. É um verdinho claro ou um azulzinho claro. Então, esse é o seu gráfico, tá? Então, você tem que achar uns valores em torno de x, tal que a imagem desse gráfico caia dentro dessa estrada, tá certo? E quando você for achar os valores em torno de x, o intervalo deve ser centrado, em torno de 1, perdão. Quando você quiser achar os valores de x em torno de 1, que a imagem cai aqui dentro, o intervalo deve ser centrado em 1. Isso é importante, deve estar centrado em 1, tá? O que é que ele trouxe aqui de elementos importantes? Ele trouxe a interseção. Ele trouxe, ó, ele fez a interseção da reta y igual a 1,2, que continua aqui com esse tracejado que eu fiz, e a reta y igual a 0,8. E essas retas que eu estou falando para você, essas retas horizontais, elas interceptam um gráfico em algum momento. Nesse caso é aqui. Aí o que é que ela trouxe? Para essa interceptação, onde é que está o valor de x? É o x igual a 0,7, ou seja, quando o x for 0,7, o gráfico dá 1,2. Aí ele me trouxe essa interseção aqui, tá? Aí a reta y igual a 0,8 toca o gráfico quando o x for igual a 1,2, ou seja, esse ponto é 1,2, 0,8, tá? x 1,1, perdão. x 1,1 e y igual a 0,8. Então, ele trouxe elementos importantes aqui, as interseções, tá? Então, você percebe que se o seu x estiver dentro dessa região aqui, de 0,7 até 1,1, toda a imagem aberta, tá? Essa região aberta, toda a imagem da função vai estar dentro da estrada, que é esse pedacinho aqui. Perdão, vai estar dentro dessa estrada. Beleza. Então, você poderia pegar qualquer x entre 0,7 e 1,1 que serviria, cairia dentro da estrada. Mas lembra, você tem que achar um intervalo centrado em 1. Então, por isso que a gente acha um delta. Vai ser x menos 1, o módulo de x menos 1, menor que delta, ou seja, x vai estar distante de 1 a um valor menor que delta. Então, vai ser uma região 1 mais delta, 1 menos delta. Então, fica um intervalo centrado em 1, tá? Então, o que é que você toma? Você toma... Eu cliquei aqui no mouse e já fui direto para a explicação agora. Ó, você toma delta igual ao mínimo entre... Você calcula a distância de 1 até 1,1, que basta fazer 1,1 menos 1, ou o módulo, tá? De 1 menos 1,1. A ordem dentro do módulo não vai importar. Então, você calcula a distância do 1 até o 1,1 e do 1 até o 0,7. Então, do 1 até o 1,1, a distância é 0,1. Do 1 até o 0,7, a distância é 0,3. Então, você tem que tomar o mínimo entre 0,1 e 0,3. Por que tomar o mínimo? Vou explicar isso em detalhe. Ó. Se você não tomar o mínimo, se você pegar o delta igual a 0,3, por exemplo, você vai cercar 1 menos 0,3, que dá 0,7, e 1 mais 0,3, que dá 1,3. Só que 1,3 ele passa para o lado de cá, e esse pedacinho do gráfico estaria na imagem dessa região, entre 0,7 e 1,3, mas não estaria na estrada que eu quero que esteja. Então, por isso eu pego o mínimo, porque eu sei que de 0,7 até 1,1, toda a imagem está dentro desse intervalo, está a uma distância de 1 menor que 0,2, então está nessa estrada. Então, eu pego a menor dessas distâncias, do 1 até 1,1 e do 1 até o 0,7. Se você tomar o mínimo, se você tomar delta como sendo 0,1, você vai do 1 até o 1,1
e do 1 até o 0,9 para trás, né? Então, você vai do 0,9 até 1,1, essa região aberta, tá? Então, essa é a região que eu cerco, tá? Módulo de x menos 1 menor que esse delta que eu escolhi, como sendo 0,1. Você pega essa região aqui e a imagem dessa região se torna essa região em vermelho que eu destaquei para vocês, ó. A imagem se torna essa região que está dentro dessa estrada, né? Dessa estrada aqui. Então, beleza. Se você me der o epsilon igual a 0,2, eu lhe dou o delta, lhe devolvo o delta igual a 0,1 e garanto que essa imagem da função para todo x dentro desse intervalo, todo x que morar aqui, vai estar a uma distância de 1 menor que 0,2. Vai estar dentro da sua estrada, tá certo? Daí, módulo de f de x menos 1 vai ser menor que 0,2 se o seu x estiver nessa região, ou seja, se o módulo de x menos 1 for menor que esse delta que eu escolhi, o mínimo entre esses dois valores. Eu escolhi escrever dessa forma, delta igual ao mínimo entre esses dois caras, para familiarizar um pouquinho vocês com essa noção de tomar o mínimo entre dois pedacinhos, tá? Porque vai no vai a gente vai utilizar isso. Tome delta como sendo o mínimo entre os dois. O mínimo é para garantir, por segurança, né? Não posso pegar o máximo que eu não sei o outro lado, como é que está. Então, eu tomo o mínimo, porque eu já sei que entre 0,7 e 1,1 está dentro, e 1 está dentro desse intervalo, de 0,7 a 1,1. Então, eu calculo a distância às extremidades e pego a menor delas. Aí eu garanto que a imagem estará dentro do desejado, tá certo? Aí aqui tem outro exemplo, na mesma pegada, tá certo? Só que tem uma diferença. Vou ler aqui o exemplo e digo a diferença já já. Use o gráfico dado de f de x igual a raiz de x para encontrar um número delta tal que, se o seu x estiver distante de 4, um valor menor que delta, então a função, que é a raiz de x, fica distante de 2, um valor menor que 0,4. Então aqui ó, é 2 mais 0,4, que dá 2,4, e 2 menos 0,4, que dá 1,6. Então essa é a estrada, né? Essa região aqui é a estrada. Qual a diferença dessa questão para a questão anterior? Ele não deu os valores das interseções. Ó. Quando eu faço o gráfico y igual a 1,6, ela toca a função raiz, né? Y igual a raiz de x, nesse ponto. Só que ele não deu o valor de x para formar o ponto aqui, né? Então eu tenho que descobrir. Mesma coisa aqui, ó, quando eu traço a reta y igual a 2,4, ele não deu esse ponto de interseção. Mas como é que eu encontro esse ponto de interseção? Será que a gente consegue encontrar? Sim, porque nesse exemplo, diferente do anterior, eu tenho quem é a função. Eu tenho a função y, f de x igual a raiz de x, então eu sei quem é essa função. Então, esse primeiro valor a aqui que eu quero encontrar, eu sei como encontrá-lo. Porque quando eu coloco ele na função raiz de x, então se x for a, raiz de a dá igual a 1,6. Então, eu uso essa informação. Para x igual a, raiz de a dá 1,6. E agora eu elevo ambos os membros ao quadrado, eu vou ter 1,6 ao quadrado como sendo esse valor aqui de a. 1,6 ao quadrado dá 2,56. Então, eu descobri esse valor, 2,56. E eu repito o mesmo processo para o outro lado. Esse valor desconhecido aqui eu estou chamando de b. De tal modo que quando eu calculo a raiz dele, raiz de b dá 2,4. Raiz de b dá 2,4. Eleva ao quadrado. 2,4 ao quadrado é o b. Tá? Lembra que o b aqui é um valor positivo, tá certo? Por isso que quando eu elevo ao quadrado e cancelo o quadrado com o índice da raiz, eu não preciso do módulo, tá? Eu boto b direto. Mesma coisa com a. Então, 2,4 ao quadrado dá 5,76. Então, eu descobri esses dois pontos aqui, ó, que é o 5,76 e o 2,56 e 5,76, tá certo? Então, descobri esses dois valores. Aí, a gente faz aquela jogada. Eu calculo a distância do 4. Você percebe que entre 2,56 e 5,76, entre esses dois valores, o gráfico vai estar dentro da estrada, ó, vai estar completamente dentro da estrada, dessa região, tá certo? Só que eu tenho que pegar um intervalo centrado no 4, então eu vou calcular a menor distância entre o 4 e o 2,56 e o 4 e o 5,76, tá? Então, você toma delta como sendo o mínimo das distâncias de 4 a 2,56 e de 5,76 até 4, ou do 4 até o 5,76. Você poderia tomar um módulo aqui.
Calculando esses valores, aqui dá 1,44, aqui dá 1,76. Então, basta tomar delta como sendo 1,44. Importante destacar que você pode tomar delta menor que 1,44, tá? Se 1,44 serve, com maior razão, qualquer valor menor, tá? Poderia ser 1,4, o próprio 1, não tem problema. Então, toma delta igual a 1,44. Daí, se você toma delta igual a 1,44, você cerca uma região. 4 menos 1,44, que dá 5,56, e 4 mais 1,44, que dá o 5,44. Então, essa região que você cerca, a imagem estará completamente dentro da estrada. Vai estar dentro desse intervalo de 1,6 até 2,4, ou seja, os valores de f de x estarão distantes de 2 a um valor menor que 0,4. Então, essa região aqui que eu considerei, tá? E aqui está a imagem dela, não fecha aqui completamente, fica um pedacinho aqui faltando. E aqui os valores que elas atingiram, que eu risquei aqui, tá certo? Então, esses valores da função servem, tá certo? Agora a gente vai fazer a demonstração, eu vou fazer uma pausa para não ficar muito longa, mas retornaremos com esse exemplo, onde iremos provar sem utilizar gráficos, sem utilizar GeoGebra e para todo epsilon que você me der, eu deverei ser capaz de encontrar o delta em questão. Vou explicar em mais detalhes quando a gente retornar, não sai daí.